Bem, pessoal, hoje é dia da gente falar sobre os fundos de investimento do agronegócio, conhecido mais aqui para a gente como os FIAGROS. Vamos entender esse potencial retorno de 17,5% que o AAZQ pretende divulgar aí nessa notícia, tá? Vamos entender se isso é só dividendos, que tipo de crescimento é isso. Eu vejo muitas dúvidas com relação a esses crescimentos em retorno e eu quis trazer para a gente sermos investidores cada vez melhores, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E a gente sabe que o ano de 2024 está sendo marcado por algumas notícias e recuperações judiciais vindos da parte do agronegócio. Alguns devedores não estão conseguindo pagar suas dívidas com os FIAGROS e isso tem aumentado um pouquinho essa inadimplência. Alguns FIAGROS têm ali sofrido um pouco com relação a isso. Eu já até fiz alguns vídeos aqui sobre essas inadimplências, né? Eu vou deixar aqui para você conseguir acessar e entender essa crise do agro, essa quebra de safra, mas tirando isso de lado, não necessariamente o setor inteiro é ruim, isso é uma pequena parte do setor que começa a criar um estardalhaço um pouco maior. Então, quando a gente entende para investir em agronegócio, para investir em FIAGROS, a diversificação da carteira de investimentos, ela que vai trazer para a gente a maior segurança. Então, os FIAGROS que têm uma carteira ampla, o que é uma carteira ampla? Uma carteira onde ela é diversificada em segmentos e é diversificada em devedores. Então, uma carteira de FIAGROS que pode suportar alguns momentos ruins do mercado do agro brasileiro, é uma carteira onde ela vai investir em diversos segmentos e setores: açúcar, álcool, etanol, produtores, sementes, trigo, algodão, café, cana. Quanto mais diversificado é este FIAGRO, menos exposto ao risco ele fica. E se a carteira de investimentos, além dessa diversificação, eu tenho um grande número de CRAs, ou seja, é uma carteira onde eu tenho um patrimônio líquido de 500 milhões. Se eu tenho 10 CRAs, eu vou estar muito exposto a estes CRAs pela porcentagem do patrimônio líquido. Agora, se eu tenho 100 CRAs para esse mesmo patrimônio, a minha porcentagem é bem menor. Se algum devedor não conseguir contemplar o pagamento, eu fico... não sofre muito esse FIAGRO, entendeu? Essa seria a ideia. Vamos entender o que o AAZQ está dizendo e como que a carteira dele se é mesmo diversificada, onde esse FIAGRO está inserido no nosso segmento, para ver se faz sentido investir nisso, né? Então, isso vem da notícia, porque ele divulgou nos resultados referentes ao mês de março de 2024 um potencial retorno de 17,5%. Muita gente pensa que esse 17,5% seria um retorno vindo de dividendos, mas veja bem, o que o fundo deixa claro é que esse retorno está considerando o recebimento dos dividendos e a valorização da sua cota. Por quê? O valor da cota patrimonial seria R$ 9,60, seria um preço justo a se pagar pelo FIAGRO, só que ele está sendo negociado a R$ 9,20. Então, se o fundo passa de 9,20 para retornando a ser negociado a 9,60, você que tem as cotas a 9,20 vai ter uma rentabilidade positiva. Pegando essa rentabilidade, somando a rentabilidade dos dividendos, e esse sim seria o potencial de retorno de 17,5% que o fundo deixa bem claro aqui para a gente, tá certo? E ele é um fundo interessante em segmentos porque ele possui 43 ativos diferentes na carteira, 43 devedores e 230 milhões em patrimônio líquido. Nós vamos entender mais completamente o que o AAZQ é. Ele é um fundo da AZQuest, que é uma gestora antiga e há mais de 20 anos de mercado. Ele tem 43 ativos de CRAs na carteira e ele tem alguns outros ativos financeiros também, que é interessante ali ligados ao ramo do agronegócio, tá? Ele iniciou-se em dezembro de 2022, ele tem um patrimônio líquido de 221 milhões, certo? Como eu disse, o valor da cota está em R$ 9,60 e o mercado está disposto a pagar R$ 9,20. Essa desvalorização pode ser considerada pela essa potencial crise do agronegócio e muitos FIAGROS estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Aqui ele 0,96, 4% de desconto, não está tão exagerado não. Tem 28 mil cotistas esse FIAGRO e ele tem
R$ 871.000 de liquidez média diária em negociação, uma liquidez até que interessante, tá certo? O dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 15,7% ali de dividendos que quem é cotista conseguiu receber. O interessante é que esse Fiagro, além dele ter os CRAs, ele investe em diversos outros segmentos do agronegócio, similar aos fundos imobiliários de rede, né, como o VGHF, por exemplo, que tem fundos imobiliários na carteira, ele tem FDICs, ele tem ações ligadas ao ramo imobiliário. Aqui, para o agronegócio, o AZQ, ele vai ter os CRAs, que seriam similares aos CRIs lá dos fundos imobiliários, ele vai ter também, ou ele pode investir, né, em FDICs, ele pode investir em LCAs, ele pode investir em LCIs, LG, diversos ramos da área que está ligada ao agronegócio, ele pode fazer ali a gestão da carteira. Então, os critérios para o fundo do agronegócio, para o Fiagro, ele é mais amplo, permite o gestor criar uma negociação mais interessante. A gente vai ver exatamente o que ele tem na carteira, certo? E a performance dele, desde o início, lá onde ele começou a ser negociado, acumula uma rentabilidade negativa de menos 7,9%. Oportunidades para uns, desespero para outros, né? Fundos que têm um IPO recente geralmente têm uma leve correção no valor da sua cota, por isso essa queda é, de certa forma, explicada além da potencial crise do agronegócio, tá bom? E ele vem assim, mesmo com essa queda constante, digamos assim, ele vem acumulando um crescimento em número de investidores. Então, há um crescimento ali linear de número de cotistas, batendo na casa dos 28.600 na última data de divulgação. É um fundo que até em 2023, bem recente, né, um ano atrás, tinha apenas 6.400. Então, um crescimento exponencial nos últimos meses, digamos, né? E a carteira diversificada desse Fiagro, do AZQ11, ela é bem diversa na questão dos segmentos, conforme eu disse lá no início do vídeo, tá? Ele tem ali parte da carteira em pulverizações, né, os 33% em diversos ativos diferentes. Depois ele trabalha na área dos fertilizantes, crédito de carbono, biodiesel, laticínios, genética animal, vitivinicultura. Ele tem a parte de irrigações, açúcar e etanol, florestas comerciais, os bioinsumos, a nutrição animal e os frigoríficos. Então o Fiagro é um pouquinho diferente dos que a gente tem visto aqui no canal, onde se investe muito nas commodities mais simples, né, que seria soja, milho, algodão, café, açúcar e etanol, alguns produtores. Aqui ele consegue diversificar a carteira dele com esses diferentes devedores. Então isso pode trazer mais segurança para uma carteira de investimentos. Teoricamente, talvez sim, tá? Lembrando que não é recomendação de investimentos, é mais uma opinião minha aqui sobre os Fiagros que eu tenho estudado, tá? E ele tem parte da carteira dele que é interessante, a maior parte é em CRAs, né, os 68%, depois ele tem 32% em FDICs, que são outros ativos diferentes ligados ao agronegócio. Ele tem um outro Fiagro na carteira de investimentos dele também, tem um pouquinho de caixa, tá? Então ele tem basicamente essas 4 opções aqui. E o interessante é que ele está diversificado em todo o território nacional, então mais intensamente aqui em Minas Gerais, mas tá forte ali também em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, né? Então ele tem essa diversificação regional que também ajuda a diminuir os riscos quando a gente fala da quebra de safra ou dos riscos do agronegócio com essa sazonalidade, porque alguns lugares chove muito, alguns lugares não chove, então os produtores eles ficam meio reféns a isso. Se o Fiagro ele é exposto somente a uma área, pode ser que ele sofra ali naquela questão, tá? Eu trouxe aqui só para a gente exemplificar o que você deveria olhar numa carteira de Fiagros, nessa próxima tela. Aqui estão expostos parte, tá? Não são todos os CRAs que tem desse Fiagro. Então a gente aqui observa algumas coisas. A gente tem um ativo que está sendo negociado, a gente tem um código do CRA se você quiser entrar e verificar esses documentos. O importante aqui é do segmento que ele tem, né? Então a gente tem a AgroGalaxy, que é revenda distribuidora, a gente tem a AgroCepac, que é a floresta comercial, a gente tem a Alvoar, que são laticínios. E o interessante é a gente analisar a parte
o percentual do patrimônio líquido que está ali em cada um desses CRAs. Porque se for uma exposição muito alta, por exemplo, se eu tenho um CRA onde eu tenho 20% de participação do patrimônio líquido, se esse devedor não paga, 20% do FIAGRO está sendo comprometido. Por isso que eu trouxe isso aqui mais para você entender como que funciona, tá? Aqui, o FIAGRO que ele tem na carteira, né, o AZQ, tem o cotas do FGA 11, que tem até vídeos aqui, eu vou deixar para você assistir e entender onde que o FGA investe. Se você é investidor do AZQ, você precisa entender, certo? E basicamente, depois ele tem mais aqui FDICs na sua carteira para rentabilizar, e bem interessante. E além da gente falar dessa questão de entender o caixa do fundo, de ver onde ele ganha dinheiro, eu preciso que você me ajude a divulgar esse vídeo. Eu preciso que haja um crescimento aqui no nosso canal, e a forma mais de potencial crescimento seria você pegando esse vídeo, compartilhando ele em algum lugar aí, manda para um amigo, manda para alguém que está começando a investir. Só do fato de você já compartilhar esse vídeo, o YouTube já começa a entender, porque é muito difícil ter esse crescimento no YouTube de forma orgânica sem a ajuda de vocês. Então preciso que vocês me ajudem nisso, tá certo? Faça esse favor para mim que eu vou ficar muito feliz, divulgue aí, tá? E o seguinte, para a gente entender mais também sobre a notícia, que é um fundo que triplicou ali os seus rendimentos, a gente precisa ver de onde que veio esses rendimentos assim tão exuberantes, né? A gente precisa ver aqui nas suas DRS, a gente tem aqui que o fundo, em termos de resultado caixa, olha só que diferença. Em fevereiro ele teve uma receita, né? Ele ganhou ali 1,8 milhão em fevereiro de 2024, mas em março foi para 3,2 milhões de reais. Então, um crescimento muito substancial para aquilo que o FIAGRO vem atingindo, né? Também em janeiro teve esse crescimento. Então, as receitas são meio ondulatórias, apesar da distribuição dos dividendos serem de forma mais equilibrada, e ele ganha muito nessas negociações dos FDICs, que a gente observa aqui na carteira, tanto nas compras e vendas de FDICs, nas compras e vendas dos CRAs. Então, por isso que esse fundo tem uma gestão um pouco mais abrangente, ajuda a rentabilizar mais a carteira, de certa forma um pouquinho mais seguro aqui, né? Dá uma diferença de fevereiro para março nas receitas dos FDICs, aqui de 350 mil para 2 milhões, e também a gente teve uma diferença de juros dos CRAs de 3,6 milhões em janeiro e fevereiro um pouco menos. Então ele vai reequilibrando essa carteira e com isso ele faz a distribuição dos dividendos. Distribuição de dividendos essa que desde julho de 2023 vem linear, distribuindo 12 centavos. Mas quero que você fique atento que foi sinalizado pelo FIAGRO que haverá uma necessidade talvez de fazer uma redução mínima pontual na distribuição dos dividendos para que o fundo tenha mais reserva de caixa. Por que isso é importante? Porque agora, pensa bem, com a queda da taxa da Selic, os CRAs são pagos indexados à inflação. Então, quando a inflação cai, o FIAGRO ele recebe menos, mas você não quer que seu dividendo diminua muito. Então isso é uma reserva para que o FIAGRO consiga te pagar um dividendo atrativo por mais meses, sem comprometer tanto o caixa do fundo. Então ele já antecipa essa reserva de lucro para poder fazer os pagamentos de dividendos posteriores, tá? E não pode ser que diminua um pouquinho. E outra coisa, as receitas elas são diferentes dependendo dos dias úteis do mês. Então se o mês tem menos dias úteis, o FIAGRO recebe menos dinheiro porque são contabilizados menos dias ali corridos. Então, ter essa reserva é importante para o FIAGRO para ele garantir sempre uma distribuição mais equilibrada de dividendos, mesmo que um pouquinho menor, né? Afinal de contas, já é um FIAGRO que está pagando quase 16% de dividend yield. Então, se ele paga um pouquinho menos, sei lá, 13%, 12% ou 14%, ainda assim está acima da Selic, ainda está acima dos investimentos de renda fixa, mas ele tem essa certa segurança. Por isso que eu trouxe esse vídeo também para te explicar sobre isso. E quando a gente analisa aqui se o ASEC foi superior a outros indexadores, a gente observa que dos últimos meses, desde a sua construção,
não foi tão interessante assim em termos de rentabilidade, apesar de que essa rentabilidade ela não é tão relevante para a gente que quer investir em fundos imobiliários e fiagros e receber os dividendos, tá? Porque a gente não quer uma valorização expressiva de cota, a gente quer que as cotas fiquem no mesmo valor para a gente poder aportar cada vez mais e receber mais dividendos. Então, enquanto o IFIX rendeu 21,8%, o AZQ rendeu 11,3%, né? O IMAB, que é o famoso IPCA+, né? o indexador da renda fixa, rendeu 17%, a AZQ 11,3%. O CDI 16 e o 16,9 e o Ibovespa 16,6, tá? Mas se você comprou esse fiagro a bons preços, você conseguiu uma rentabilidade acumulada com os proventos bastante interessante, tá certo? Então, entendendo que o AZQ é um fiagro onde ele tem uma carteira bem segmentada em diversos ramos diferentes dentro do agronegócio, e ele tem também ativos financeiros diferentes. Então ele tem um fiagro, ele tem FDICs, ele tem CRAs, ele tem caixa, ele está fazendo reservas. Então é um fundo que tem se preocupado muito com essa questão das crises potenciais que estão por vir. E além disso ele tem uma carteira muito diversificada em termos de números de CRAs e FDICs. Então fica aqui o estudo para a gente poder analisar e você ver se faz sentido na sua tese de investimento, tá bom? Se você ficou feliz com esse vídeo, se eu conseguir te explicar direitinho sobre o AZQ11, deixa o like para mim. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, preciso muito dessa sua inscrição para a gente crescer juntos aqui, ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo, você vai receber essa notificação, tá bom? Deixa aqui para mim, muito importante, o comentário sobre o vídeo, o que você achou, o que você achou desse fiado, se você tem ele na carteira ou não, ou se você tem alguma sugestão para a gente acrescentar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você, te vejo num próximo, até mais.